Olá, meus irmãos, paz do Senhor. Gostaria de iniciar falando de um exemplo prático que ainda vivemos. Quando você está à procura de um emprego, muitas vezes a empresa que quer te contratar, ela pede uma carta de apresentação. Nessa carta, vem escrito se você é uma pessoa confiável, proativa, se existe algo que o desabone e por aí vai. Nas nossas conversas de fevereiro, falamos sobre sermos cartas vivas. O que é ser carta viva? É transmitir a palavra do Senhor através do Espírito Santo que habita em nós. Aquilo que Jesus falou aos discípulos e que foi escrito pelo Espírito e é lido por nós. As cartas escritas pelos discípulos de Jesus, incluindo o apóstolo Paulo, têm como finalidade nos ensinar a ter uma vida santa, pura e cheia do Espírito Santo, para que possamos ser imitadores de Cristo. Em 2 Coríntios 3, no versículo 1 a 3, diz assim: Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. No exemplo da carta de apresentação, o empregador pode ou não te contratar, através do testemunho que você deu no seu antigo emprego. Qual tem sido o nosso testemunho, o nosso exemplo aqui na Terra? As pessoas que estão nos vendo, as pessoas que estão próximas de nós, estão vendo Cristo em mim, em nós? O Espírito Santo continua nos ensinando como devemos agir diante da vida neste mundo. Como Ele é e com esse nosso jeito, de ser e de viver. Qual o exemplo que estamos passando para o mundo? Para os nossos filhos, amigos, empregados, empregadores e por aí vai. A Bíblia é a palavra escrita com tinta, mas nós somos a carta viva. Não quer dizer que nossa vida por si só é a verdade, mas que a nossa vida no dia a dia deve expressar aquilo que a Bíblia ensina. A palavra de Deus continua o texto dizendo que somos escritos pelo Espírito Santo. Eu li essa semana um bom exemplo para ilustrar como devemos ser. O exemplo para nós é o salto em vara. Ao serem dobradas, as varas não se quebram e não se deformam, mas envergam-se para produzir impulsão. A pressão que é feita sobre a vara torna ainda mais visível o propósito dela, que é produzir força para aguentar obstáculos. Quando nos enchemos da verdade transformadora de Deus e somos submetidos às pressões da vida, a única coisa que pode sair de nós é essa verdade. Como cartas vivas do Pai, endereçadas à humanidade, somos chamados a não nos quebrarmos diante do mundo, tomando a sua forma, mas precisamos transformar a pressão em capacidade de superar barreiras. Romanos 12 instrui a não nos amoldarmos aos padrões deste mundo. Antes temos de renovar a nossa mente de acordo com os princípios do céu, de modo que sejamos nós os modeladores culturais. Em Atos, vemos que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos e no temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, 46 e 47. Como é bom, vivermos unidos em harmonia com os irmãos. Como é bom nos reunirmos para louvar o Senhor nos domingos, nos pequenos grupos, nas reuniões que nós temos na comuna. E como é bom estarmos juntos, Podemos nos abraçar novamente, podemos nos reunir novamente. Irmãos, nós somos chamados para mostrar o que Cristo fez por nós.
por isso estamos aqui. Um ótimo final de semana.